Meus caros amigos, algumas pessoas nos perguntam o seguinte: por que eu tenho que me confessar com o padre, com o sacerdote? Por que eu não posso confessar diretamente com Deus? Bom, a resposta que a igreja dá é muito simples. Seria muito mais fácil para a igreja, para os sacerdotes, se as pessoas não precisassem confessar com ele, porque para o sacerdote é um grande sacrifício, ficar 2, 3 horas atendendo as pessoas. Mas acontece que Jesus mandou que fosse assim. Então, paciência, tem que ser assim. Jesus sabe o que faz, né? Aqui no Evangelho de São João, a gente vê com clareza o que Jesus diz quando Jesus ressuscitou no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição. A primeira coisa que Jesus fez, isso é muito significativo, Jesus instituiu o sacramento da confissão. Ora, por quê? Porque ele tinha acabado de morrer na cruz, tinha acabado de ressuscitar. Para quê? Para tirar o pecado do mundo. São João Batista, que apresentou Jesus, né, ao povo, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus era aquele cordeiro que os judeus imolavam todo dia, às 6 horas da manhã, às 6 horas da tarde, todo dia. Era o chamado holocausto perpétuo, para que Deus perdoasse com o sangue daquele cordeiro os pecados do povo. Mas era apenas uma figura deste Cordeiro de Deus, aqui o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, imolado, que derrama seu sangue na cruz para o perdão dos nossos pecados. Então Jesus, no domingo da ressurreição, aparecendo para os apóstolos no cenáculo, como narra aqui São João, no capítulo 20, versículo 22, São João coloca bem claro que ele diz para os apóstolos: recebei o Espírito Santo. Por quê? Porque todo sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Então Jesus fez como que um Pentecostes adiantado, né? Recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. É muito claro. Não tem como a gente entender isso aqui de maneira diferente. Jesus conquistou o perdão de todos os nossos pecados diante de Deus, mas agora ele vai distribuir esse perdão. É como se alguém tivesse hoje, por exemplo, descoberto o remédio da AIDS. Aí vai ter que mandar alguém distribuir. Não adianta dizer: ó, o remédio da AIDS está aqui. Não, tem que passar para todo mundo, senão não adianta nada. Jesus conquistou o perdão. Agora ele manda que a igreja distribua esse perdão. Mas ele não quer distribuir esse perdão de qualquer jeito, não. Ele quer que os sacerdotes da igreja, os seus ministros consagrados, eles ouçam cada pecador, ouçam o pecado de cada um, aconselhem cada um para deixar o pecado, imponham a penitência a cada um, não é? E aí dê absolvição. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. A quem vocês não perdoarem os pecados não estarão perdoados. Não tem como entender isso de outro jeito. Eu escrevi um livrinho que eu chamei Como se Confessar. Nesse livrinho, Como se Confessar, eu faço ali como é que você deve fazer um exame de consciência, como é que você deve expor os seus pecados ao Padre, como é que você deve cumprir a penitência, o seu arrependimento, o propósito de não voltar, né, a pecar, assim, coisas necessárias para uma boa confissão. O exame de consciência, o arrependimento, o propósito, a boa confissão, não esconder nada, né, e a penitência, não esconder nada do sacerdote. Não tenha medo do sacerdote. O sacerdote, ele está, como diz o povo, está careca de ouvir tudo que é pecado. Entende? Ele não vai se espantar com nada. E ele faz um voto de sigilo da confissão. Ou seja, o sacerdote não pode contar para ninguém o seu pecado. Se ele contar o seu pecado para alguém, ele sofre a pena canônica mais pesada que a igreja aplica, que é o que? A excomunhão. Ele é expulso da igreja, colocado fora da comunhão da igreja. Veja como a igreja tem um carinho, uma proteção muito grande com o penitente que vai se confessar. Por isso você não pode ter medo, você não tem. E o sacerdote não pode usar aquilo para nada. Por exemplo, imagine que você tem um pároco e um sacristão, por exemplo. Estou inventando um caso, né? Vamos supor que roubou alguma coisa da igreja. Diga para o padre: padre, vigário, em confissão,
eu roubei esse dinheiro da igreja. O padre não pode mandá-lo embora, demiti-lo por causa disso. Não pode. O sacerdote não pode usar aquilo que houve na confissão para nada. E muitos até já morreram para não contar o pecado de ninguém. Então, essa graça maravilhosa, meus irmãos, que tira de nós o pecado, tira de nós aquilo que nos separa de Deus, Deus confiou aos sacerdotes da igreja.